Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente está aqui para falar do filme Dois Corações. É um filme muito gostoso de assistir, mas claro, né, gente, tem que preparar aí um lencinho, porque quem é manteiga como eu vai ter uma hora que vai derreter. Mas é uma história muito bonita, a gente trouxe muita reflexão. Mas antes da gente começar a reflexão, eu quero que o Damião fale pra gente aí um pouquinho da nossa ficha técnica desse filme, né? Olá, você que está aí nos acompanhando na sessão Pipoca Espiritual aqui no YouTube, Tatiana Benites, e gratidão, gratidão, gratidão a toda a equipe da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Agora, sessão Pipoca Espiritual aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, no YouTube, Tatiana Benites. Gente, estamos crescendo, que bom! Obrigado, obrigado, obrigado a todos que nos acompanham na sessão Pipoca Espiritual aqui junto com a Tatiana Benites. Olha, Dois Corações, data de lançamento 16 de outubro de 2020 nos Estados Unidos. O diretor é Lance Hall, 1 hora 40 minutos de duração, é um drama, é aquela história, né? De tempos em tempos é lançado na Netflix o filme que conquista grande parte do público e se torna aquele filme bastante comentado. E esse fenômeno acontece com Dois Corações, um drama com romance que, antes de qualquer coisa, é inspirado numa história real, né, Tati? Um jovem universitário que se apaixona perdidamente por uma colega de classe e, em outro lugar, um exilado cubano e uma comissária de bordo encontram o amor. Tá aí, Dois Corações, Tati. O filme é baseado numa história real, é muito interessante. São duas histórias ali que são contadas ao mesmo tempo, e a gente vai ver, vai contar um pouquinho dessa história e dessas coincidências e de tudo que a gente vai poder contar aqui sem mandar nenhum spoiler, tá? Para vocês. Mas antes da gente começar a contar, deixa aqui o like de vocês, né? Dá o seu joinha, segue a gente no canal. E mais uma vez, gratidão por todos os que estão aqui, não só no canal da Tina Benites, mas também acompanhando pela Rádio Boa Nova, também acompanhando pela TV Mundo Maior. E antes da gente começar, eu vou mandar a vinhetinha para vocês, né, gente? Vinhetinha apresentada e agora a gente vai começar a falar mais desse filme, que é baseado numa história real. Na verdade, são duas histórias que são contadas ao mesmo tempo, né? E são histórias que fazem a gente repensar um pouquinho o que a gente está fazendo da nossa vida, né? Porque trazem para a gente uma reflexão do momento em que nós vivemos, a valorização que a gente dá para a vida, né? Existe uma das histórias, uma pessoa que já nasce com uma doença e os médicos dão 12 anos de vida para essa criança. Mas a fé, né, e os tratamentos e o querer viver faz com que essa pessoa tenha uma expectativa maior de vida. Então, para ele nunca sabe o que é o amanhã, né? Ele nunca sabe o que pode ser o amanhã. E, na verdade, se a gente tomar isso para nós também não sabemos. Embora nós tenhamos, entre aspas, aí, uma saúde perfeita ou uma saúde melhor, ou seja, ninguém falou para a gente que a gente pode morrer amanhã, né? Mas a gente também não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, por que não a gente também
não pensar nessas possibilidades, né? Não valorizar mais o que nós temos, não valorizarmos mais o que nós temos neste dia de hoje, o aqui e o agora, né? Antes da gente entrar nessa reflexão do aqui e agora, né, eu queria entrar nessa questão da doença como prova, né? Porque algumas pessoas, elas têm que passar por uma prova muito dura da doença, né? De alguma coisa que lida com a sua saúde física. Às vezes as pessoas já nascem com um problema físico, né, de saúde, e outras vezes isso pode ser adquirido, né, ao longo da sua vida. E daí, como é difícil para algumas pessoas encararem, para todas as pessoas, né, encararem essa batalha, né? Porque daí é uma batalha diária contra alguma coisa, né? Eu costumo dizer que em vez da gente lutar contra, a gente teria que ver o a favor, né? Então, porque eu tenho que combater a doença, eu tenho que vencer com a saúde, né? Então, pensar que eu tenho que melhorar minha saúde. Então, coisas do tipo, né? Como nós mudamos o nosso chip para o positivo, né? Não a luta, mas o vencer algo de acordo com o que eu tenho dentro de mim, com o que eu tenho de melhor. Então, muitas vezes nós temos que vir com estas provas para superar aqui na Terra, para que nós aprendamos alguma coisa. Então, o que nós estamos aprendendo com esta doença, com essa enfermidade que nós temos nesse momento? Ou aquela que já passou? O que nós aprendemos com isso? Então, sempre o bom é a gente buscar o aprendizado dessa prova. Porque se é uma prova, a gente precisa aprender alguma coisa com isso. Então, Deus não ia colocar uma prova para nós por colocar, por dizer, bom, acho que a Tati tem que passar por essa prova. Não é assim aleatório, né? A gente precisa passar por algumas provas porque nós precisamos aprender alguma coisa relacionada a isso. Então, a gente precisa observar e fazer essa análise, né? Tantas vezes a gente só fica no sofrimento, sofrimento, sofrimento e não analisa o que a gente aprendeu com aquilo. E fala, essa fase foi a pior fase da minha vida, eu não gosto de falar, eu não gosto de pensar nessa fase, eu não gosto de pensar nessa doença. É claro que são coisas que mexem com o nosso emocional, que são coisas que são ruins, muitas vezes. Mas sempre tem um aprendizado por trás de tudo isso, né, Damião? Sempre tem o aprendizado, né? Sempre. E a gente tem que estar aberto a esse aprendizado, né? E aí, falando em dois corações, né? A Tati falando aí das doenças como prova, quando a doença nos atinge e vivemos aí momentos de dor e aflição, pensamentos contraditórios invadem nossa mente. O conhecimento e estudo do Evangelho de Jesus, através das obras espíritas disponíveis, nos auxiliam muito no entendimento e significado das doenças e ainda na capacidade de aceitação. Evangelho segundo o Espiritismo, observamos, as provas rudes são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Quando aceitas com o pensamento em Deus, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 9. As doenças que nos atingem são dificuldades que podemos suportar, devemos ter resignação. Se Deus permite tais dificuldades, é porque são necessárias e exatamente para quem as está vivendo. Devemos, então, tentar ver os desafios e, entre elas, as doenças como aliadas para a nossa evolução. E se vivemos em um planeta de expiação e provas, há motivos para isso. Necessitamos resolver questões importantes para o nosso adiantamento, né? E todos os males têm uma causa, que é o que a Tati estava dizendo. E ela está onde? Em nós mesmos. E as misérias que enfrentamos não podem ser resultado de nossas virtudes. Portanto,
tem sua fonte em nossas imperfeições. Está lá na Revista Espírita de 1863, de Allan Kardec. E tudo isso, né, Tati, nos leva ao quê? A viver o momento presente, né, Tati? Daí a gente entra nisso, né, de viver o momento presente. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Ah, mas eu tenho uma saúde saudável, né? Eu vou fechar aqui por causa do barulho. Eu tenho uma saúde super boa, eu sou super saudável e tudo mais. Ok, mas a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, né? Então, se a gente não sabe, a gente tem que aproveitar esse momento. Aproveitar ao máximo e vou fazer o que eu quiser, o que der na minha telha. A gente tem que usar da responsabilidade, do bom senso, né? Sem prejudicar ninguém nos nossos atos, nas nossas palavras, né? A gente tem que ser coerente também com o que nós acreditamos, com o que nós seguimos, com o que nós falamos, né? E o filme faz a gente refletir um pouco sobre isso, né? Primeiro, uma pessoa muito saudável, que tem todos os planos pela frente, né? Tem toda a juventude, tem todos os planos pela frente. E a outra pessoa que resolve que precisa aproveitar, porque é uma pessoa que não sabe se amanhã vai estar vivo, porque ele tem uma doença, que é o tempo inteiro brigando com ela, né? Porque atinge o seu pulmão, porque não consegue respirar e tudo mais. Então, como é que a gente lida com as nossas coisas do nosso dia a dia, né? Às vezes a gente está tão no automático que a gente simplesmente vai para o trabalho, volta, vem para casa, faz as coisas, faz comida, vai dormir, vai para o trabalho, é do trabalho para casa, da casa para o trabalho, e não faz nada mais além daquilo, né? E o que a vida começa a representar para nós, né? Ela começa a passar, né? Ela começa a passar e a gente passa pela vida, né? Eu só trabalhei, eu só tentei ganhar dinheiro, não usufruí da vida, não me relacionei com as pessoas, não cresci, né? Em outros, talvez eu cresça intelectualmente ou até no meu trabalho, seja uma pessoa muito bem vista, né? Muito valorizada no meu trabalho, e isso tem seu mérito, né? Mas o que mais a gente pode fazer? O que mais a gente pode fazer para viver o agora, para aproveitar a vida? Além do que, a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, a gente tem que cuidar do nosso corpo espiritual, a gente tem que se relacionar com as pessoas, a gente tem que ter uma vida social. Então, são muitas coisas para pouco tempo, né? 24 horas é tão pouco tempo para a gente fazer tantas coisas, mas se a gente tem essas 24 horas, elas precisam ser produtivas, elas precisam ser para nós aquelas horas em que a gente pode extrair coisas boas delas e distribuir essas coisas boas que a gente extraiu, né? Então, o viver o momento presente tem tantas coisas e tantos exercícios e tanta moda também de viver o presente e tudo mais, tem tantos livros que nos explicam sobre isso, a importância disso, né? A gente vai projetar para o futuro, a gente vai lembrar do passado, a gente vai curar as nossas mágoas do passado, vai curar as nossas feridas, mas vamos viver o agora, valorizando quem está ao nosso lado, valorizando a nossa saúde, a nossa vida, o que nós temos, sem lamentar o que nós não temos, mas valorizar o que nós temos. Então, este tipo de coisa é que a gente precisa trazer para a gente para viver o presente. Assistam o filme, vocês vão entender o porquê dessa nossa reflexão, né, Damião? Sim, não, o filme é muito legal, de muitas reflexões, não é à toa, está fazendo sucesso aí, e você está tendo aqui a oportunidade de acompanhar Dois Corações aqui na sessão Pipoca Espiritual, e aí a Tati estava falando, né, de viver o presente, e aquela história, né, gente, há muito desperdício de tempo, que se aplica nas considerações do passado,
como em torno da ansiedade do futuro. Aí você fica preso, né? Aquelas histórias, pensando, eu podia ter feito isso no passado, olha, eu vou fazer isso no futuro. Gente, a vida é para ser vivida agora, né? E aquela outra história também que vale a pena lembrar, né, Tati? Não adianta você ficar guardando nada à espera de uma ocasião especial. Não, eu tenho aquela panela ali que eu guardo para fazer nos momentos especiais. Eu tenho uma louça que eu quero para momentos especiais, uma roupa. Gente, o momento especial é o agora, é hoje. Cada dia que vivemos é uma ocasião especial. Então é agora que a gente tem que estar usando tudo isso. E cada dia, cada hora, cada minuto que passa é especial. E as lições do Evangelho de Jesus e os esclarecimentos do Espiritismo nos mostram como realizar esses propósitos, recolher os benefícios que qualquer situação nos oferece agora. Agora é a hora do trabalho, é a hora de modificar os nossos equívocos, de plantar novas sementes. Agora é a hora de aproveitar o nosso presente. É agora, é nesse momento. Uma outra cena também que eu achei muito legal no filme, né, Tati? E achei aquilo muito legal. No filme, ela faz um trabalho voluntário, né, Tati? Então, é legal falar, né, do trabalho voluntário, né, do ajudar as pessoas, né? Quando a gente ajuda outra pessoa, nós estamos fazendo um bem não só para o outro, mas para nós mesmos, né? Por quê? Porque quando nós estamos preocupados em auxiliar o próximo, a gente se esquece do nosso problema, né? A gente deixa o nosso problema de lado, a gente deixa as nossas preocupações de lado, tudo aquilo que a gente fica lá remoendo do nosso passado, do nosso presente, das nossas maluquices de pensamentos, de e se acontecer isso no futuro, né? A gente para de pensar nisso para viver o presente. Por quê? Porque nós precisamos auxiliar aquela pessoa naquela hora. Então, quando a gente está auxiliando uma pessoa naquela hora, a gente deixa de pensar as besteiras da nossa cabeça, a gente deixa de se criticar, a gente deixa de se martirizar, deixa de ficar pensando no que fez, no que deixou de fazer, porque a gente está preocupado em ajudar aquela pessoa, né? Então, os nossos problemas passam a ser secundários. Então, também é uma ajuda para nós, quando nós auxiliamos o próximo. Por quê? Porque nós estamos deixando de gastar tempo, porque isso é gastar tempo, né? Se preocupar, ficar se remoendo e tudo mais. Nós estamos deixando de gastar tempo com os nossos problemas para ajudar o outro. Então, a nossa cabeça vai parar de alimentar aquele monstrinho, aquilo que era ruim para nós, porque vai estar ali fazendo um trabalho para o bem para outras pessoas. Então, praticar a caridade, a gente tem isso no Evangelho o tempo inteiro, né? Que praticar a caridade faz bem, faz muito bem para todas as pessoas, para aqueles que nós estamos ajudando, mas acima de tudo para nós mesmos, né? Então, quando você tiver algum problema muito grave, vai lá praticar caridade, vai lá fazer um trabalho voluntário, né? Você vai ver como você vai se sentir melhor. Pode que não se resolva aquele problema naquele instante, mas quando nós nos desligamos do problema, nós nos sentimos melhores. Então, pode ser que daí venha uma reflexão melhor e venha a solução para o seu problema, né? Porque nós nos sentimos bem quando ajudamos o próximo, nós nos sentimos melhores, né? E por que não praticar o bem sempre, né, Damião? Sim, exatamente, né? E praticar o bem é aquilo, é tão bom, né? Você se sente, é velhas histórias, né? Você pratica o bem e acaba sendo sempre beneficiado, mesmo não querendo nada em troca, né? É muito legal isso. Aí agora, a Tatiana também adora Emmanuel, né? E Emmanuel diz o seguinte, né? A obra da caridade tudo transforma em favor do bem. Olha aí, a obra da caridade tudo transforma em favor do bem. E o voluntário realiza o trabalho gerado por impulso solidário,
atendendo tanto às necessidades do próximo quanto às suas próprias motivações pessoais. Esse trabalho deve ser o exercício com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho e a responsabilidade que se dedica a qualquer outro trabalho. E a caridade é todo o bem que conseguimos colocar em prática na vida presente. É aquilo, né, gente? Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Está lá em Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 4. Se não houver amor ao próximo, através das atitudes fraternas, de que adianta as demonstrações exteriores de amor ao Pai? Seja então, amigos, seja qual for a igreja, aqui externas a tua referência, a majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia, mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que, de fato, honraremos a bênção de nosso Pai. A mensagem de Emmanuel e Chico Xavier, tão importante, né, Tati? Tão importante lembrarmos que caridade é isso, né? Da gente colocar em prática, né, Tati? A gente precisa colocar em prática o que está no Evangelho, né? Uma das coisas que também traz esse filme para nós refletirmos, né, é a questão da doação de órgãos, né? Vocês já pensaram em doar os órgãos? Vocês já pensaram nesse tipo de coisa? Quando a gente fala de doação de órgãos, a gente está falando de fazer o bem também para outras pessoas, né? Então, quando a gente opta, né, e comenta para as pessoas, né, olha, até se eu morrer, doa meus órgãos, né? Isso é importante, né? Porque é uma opção das pessoas ou uma opção da família, né? Quem ficar, na verdade, né? Porque o morto já não vai falar, né, gente? Eu sempre falo, depois que eu morrer, aí vocês veem o que pode fazer, mas se der para ajudar alguém, doa aí os órgãos todos, né? Mas essa é uma questão que muita gente fica na dúvida, porque tem aquela coisa de a energia da pessoa, né, da pessoa que morreu e tudo mais, né? Existe ainda essas coisas que a gente precisa desmistificar, né? Doação de órgãos é caridade. Então, nós precisamos pensar nessas hipóteses, né? Deixar mais esse materialismo de lado, porque quando esse corpo morrer, para nós não vai servir mais. Não dá depois para a gente pegar ele de volta, né? Só que algumas partes do nosso corpo podem servir para outras pessoas. E esse filme faz com que a gente consiga refletir também um pouco sobre isso, né? E fala sobre também como a família pode lidar com essa situação, né? E acho que traz essa reflexão que para nós é muito importante aqui também, né, Damião? Sim, porque, olha, é aquela história, né? Falando de doação de órgãos, né? Quando os nossos queridos partem, os seus órgãos não serão úteis para eles, né? Mas podem ser úteis para tantas pessoas. São ossos, olhos, tantas coisas. Quando se fala de órgãos como o fígado, por exemplo, como o coração, não imaginamos que isso representa para tanta gente e aquelas histórias, né? Porque às vezes as pessoas não se percebem, né, Tati? Existem longas filas à espera para receber um órgão para um transplante. Quando somos sabedores de que alguém está vivendo com a nossa ajuda, é incontestável a nossa felicidade. Fazemos o bem aqui na Terra e esse bem repercute em favor de quem o recebeu diretamente e também de quem o propiciou. É aquela história, né, Tati, que vale lembrar, a doação de órgão não nos causa nenhum problema. Repito para você, a doação de órgão não nos causa nenhum problema, né, Tati? Não, e é um bem, né, gente? É um bem que a gente pode fazer para alguém, independente da nossa idade ou independente da idade das outras pessoas. Se os nossos órgãos tiverem condições,
né, de auxiliar outras pessoas, por que não? Né? Então, esse filme faz a gente refletir sobre muitas questões que são muito relevantes para nós hoje, né? E que a gente precisava pensar sobre esse tipo de coisa, né? O filme faz a gente pensar também sobre as nossas relações familiares, né? Como são as nossas relações familiares, a questão dos pais com os filhos, né? É um filme que traz muitas reflexões sobre as nossos reencontros, os nossos encontros, e também sobre que nada que acontece conosco é por acaso, né? Então, muitas coisas que acontecem com a gente fala, por acaso eu encontrei tal pessoa, eu conheci tal pessoa por acaso, né? O acaso não existe. Não, as coincidências, quando fazem algum sentido para nós, quando é capaz de modificar as nossas vidas, não são coincidências, né? Porque muito provavelmente isso tinha sido planejado ali pelo plano espiritual, para que nós pudéssemos nos reencontrar e nos auxiliar mutuamente. Então, o filme faz a gente refletir também sobre essas questões. Antes da gente terminar aqui, vou deixar aqui o Damião aqui do nosso lado, né? Porque eu lembrei de dizer que esse filme a gente está comentando por recomendação de duas pessoas que, coincidentemente ou não, me mandaram uma mensagem no mesmo minuto para falar deste mesmo filme. A recomendação veio da Carla e da tia Claudete, a minha tia, que eu sempre falo aqui, né? As duas me mandaram a mensagem na mesma hora e eu comentei com as duas. Eu falei, gente, mas as duas pessoas me mandaram a mesma mensagem, né? Para a gente falar sobre esse filme aqui na Sessão Pipoca. E a gente tá aqui para falar sobre o filme. Então, gratidão a todas as pessoas que mandam sugestões para a gente. Mande sua sugestão também pela TV, pela rádio, pelo nosso canal aqui do YouTube. Segue aqui o canal Tatiana Benites, que a gente vai falar para vocês, então, dos filmes que vocês recomendarem também, né, Damião? Sim, e assista, e vale muito a pena. E prepara o lencinho, né? Dois Corações, está aí em cartaz nesse momento na Netflix. Confira, vale muito a pena. E é o que a Tati falou: a rádio, a TV, e aqui no YouTube, Tatiana Benites. Deixe suas dicas aí e que a gente vai estar sempre acompanhando e assistindo os filmes que vocês mandam para a gente, tá bom? E se você já assistiu esse filme, coloca seu comentário aqui. Vocês também acharam isso? Vocês também gostaram do filme? Serviu para vocês também essas reflexões? Ou só vocês pararam só para pensar nisso depois que a gente falou, né? Fica com a gente que na sexta-feira tem mais e a gente volta com novas dicas de filmes e novas reflexões espirituais, né, Damião? Sim, toda semana tem sessão Pipoca Espiritual. Valeu, obrigado, Tati, obrigado a todos que nos acompanharam. Gente, fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.